Bom, então agora tá certo. Então a gente vamos começar então. Vamos começar fazendo uma ação e aí a gente já inicia. Vamos orar. Senhor, graças te damos por mais um dia que você tem nos dado. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta noite. Te damos graças, Senhor, também por aqueles que não puderam estar aqui junto com a gente, Senhor. Nos abençoe, abre os nossos entendimentos e abençoe, Senhor, também o Wallace que vai trazer um pouquinho mais sobre a tua criação, um pouquinho mais sobre a tua palavra. Nos abençoe nesta noite, é o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, senhores, então a gente vai continuar as nossas reuniões mensais que a gente está fazendo, né? Estou fazendo reuniões mensais até para dar um pouco mais de fôlego aí nos trabalhos que a gente está fazendo, tá? Então esse semestre, aliás, esse ano praticamente, a gente está trabalhando com aquele livro, uma teoria de quase tudo que importa do Alistair McGrath, tá? Então a gente está trabalhando aí basicamente um capítulo por reunião, e aí hoje a gente vai ter a gente vai fazer uma pequena divisão, uma pequena pausa, né? A gente começou com o capítulo primeiro a introdução, né? Na última reunião do mês passado, e nesse mês agora vai ser o Alice vai trazer pra gente aí uma temática que é do trabalho que ele está fazendo. Ele vai explicar direitinho em detalhes aí, tá? Então a gente vai fazer essa pequena pausa aí. Só dois recadinhos rápidos, tá? Quem tá vindo. O livro tá baratinho, pô. Acho que esse livro tá dando. A última vez que eu tinha visto ele, acho que era R$ 30. Esse livro bem aqui, ó. Se eu consigo mostrar. Esse bem aqui, tá? Então, um livrinho fino. Pra você ler ele em uma sentada, tem 1.200 páginas, 180 páginas. Uma sentada você dá uma lida nele, tá? E aí, só dois recadinhos rápidos. O primeiro deles é que eu tô vendo já aqui pelo nosso grupo alguns, vamos dizer assim, trabalhos para a gente fazer, tá? Algumas vamos dizer assim, publicações, né? Trabalho mesmo assim, porque a gente é um grupo de estudo, né? E assim, grupo de estudo não é só ler, isso aí, para quem já está na faculdade, já terminou a faculdade, ou está em outro nível, ou está dando aula e tudo mais, já sabe que estudar é a coisa mais, entre aspas, simples de fazer. É sentar e ler. Não tem dificuldade de fazer isso, né? E aí, só que aí eu quero colocar alguns outros trabalhos, alguns outros serviços pra gente, e aí a gente vai fazer, vou montar aí grupos de trabalho, que é o que chama. É como se fosse um grupo igual a gente tem aqui, só que ele tem um tempo de vida determinado, né? Eu estava até mandando uns áudios ontem, porque eu estava conversando com o Thiago, que é líder de grupos da BC2, para a gente montar isso aqui também do nosso grupo. Então a ideia é pegar um tema ou alguns temas, reunir pessoas que queiram trabalhar com essa temática, e aí durante um período de tempo, 6 meses, 8 meses, um ano, que for, a gente vai ter reuniões para discutir aquele assunto, fazer contas, se for o caso, né? Principalmente que a gente está no grupo de física, né? Então, para fazer algumas contas ou fazer análise de texto bíblico, porque também a gente está no grupo que vai relacionar fé e ciência, né? Principalmente física e a fé cristã, né? Então vai ter que ter a parte de interpretação bíblica, né? E aí no final desse grupo de trabalho, que tem um período específico para começar, para ter andamento dos trabalhos e para finalizar, a gente tem um período de finalização, aí no final a gente vai ter que produzir alguma coisa, né? Um artigo, um texto, para publicar lá no site da BC2, né? Aí tem que ser, se for publicar lá no site da BC2, tem que ser um trabalho mais a nível geral, não dá para colocar equações diferenciais parciais de segunda ordem não linear, não dá para fazer isso, né? Que não tem como das pessoas entender esse tipo de equações, né? Mas dá pra gente falar de relatividade, dá pra gente falar de relatividade geral, sem colocar equações. Como? Bom, aí é com a gente, né? A gente vai ter que se virar para fazer isso, né? Então essa é a ideia, tá? Então eu estou reunindo já lá com o Thiago para ver as temáticas. Tem muitas temáticas, tá? Inclusive, se vocês tiverem algumas temáticas que quiserem propor também para a gente fazer trabalho nesse estilo, e aí a produção final é o artigo para o site, a gente pode montar seminários, então a gente monta um mini curso a nível ABC2, buraco de minhoca também lá no Interestelar, né? Vamos dissecar o buraco de minhoca e dá pra gente relacionar isso como? Né? Pode um EDO de primeira ordem?
A primeira hora tem muita graça não, pô. A primeira hora tem muita graça não. Até tem aplicação aonde? Só aqui no nosso mundinho aqui. É bom o de segunda ordem não linear, que aí a coisa é boa. Não dá para resolver analiticamente, só numericamente, né? Então é esse tipo de coisa, tá? Então se vocês tiverem até temáticas, me procurem também. Eu tô querendo trabalhar com esse tema aqui. Tá, e como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar livros, vai pegar artigos. Final a gente vai produzir o quê? Um mini curso? A gente pode inclusive produzir um mini curso. Já pensou um mini curso de, sei lá, relatividade geral e fé cristã? Quatro encontros, e a gente publica isso a nível nacional, pela BC2 e tudo mais. Então assim, tem várias formas de ser produzido o que a gente estudar, tá? Então essa é a ideia, tá? Então se vocês tiverem algumas coisas, tragam para mim, me mandem. Falar, eu quero trabalhar com isso, eu quero estudar isso, aquilo e tudo mais. Eu já tenho algumas ideias que eu já ando divulgando lá no grupo, né, que é a parte de cosmologia quântica, que é onde eu trabalhei, a parte de ressurreição de Cristo, aquelas coisas todas, né, que é bem interessante, e dá muita coisa para fazer pesquisa, tá? Então é esse tipo de temáticas que se vocês tiverem, tragam, que a gente começa. A gente pode até fazer vários grupos paralelos, grupos temáticos, grupos de trabalho paralelo, mas assim, sempre tendo um começo, um fim, um número definido de pessoas, e esse número de pessoas que vão trabalhar nesses grupos de trabalho é para trabalhar mesmo em si, tá? Não é tipo como a gente está fazendo aqui, só eu falando e você escutando, não. Lá no grupo de trabalho a gente vai trabalhar mesmo, tá? Então vai ser esse tipo de trabalho. Então as pessoas vão entrar para trabalhar em si, tá? Para ter não só de assistir, né, nesse grupo de trabalho em si, mas também para fazer a pesquisa em si. Tá certo? Bom, e o outro recado era... Agora até... Deixa eu ver qual que era o outro detalhe. Bom, depois eu acabo lembrando aqui. No final, tá? Quando tiver quase acabando aí, depois se vocês quiserem abrir a câmera aí pra gente poder tirar uma foto com todo mundo, tá? Pra gente poder gravar, porque, poxa, é bastante gente. Temos 5, 10, 12 pessoas aqui praticamente, bastante gente, tá? Então, vamos começar então. O Alisson então vai começar com a gente aí. Alisson, fica à vontade, tá? Beleza, só vou compartilhar a tela aqui. Uhum. Pra gente começar a apresentação. Deixa eu ver aqui. Estão vendo minha tela? Beleza, perfeito. Tá, beleza. Então, pessoal, só fazendo uma rápida introdução aqui para ficar claro para todo mundo que eu trabalho. O Alexandre já deu uma adiantada aí, né? Eu sou o Wallace, né? O Wallace Rodrigues, eu faço seminário de teologia. E o tema que eu decidi para fazer o trabalho de conclusão do seminário é justamente essa relação de fé e ciência, e como é que o relato da criação se relaciona, né, com a ciência, como é que a gente, enquanto cristão, pode interpretar esse relato da criação, que é bem o que normalmente é discutido dentro do grupo ali da ABC2 de Física, né? A gente sempre vê essa discussão em volta de Terra Jovem, Terra Antiga e etc. ali no grupo. Quem está no grupo conhece, né? E aí, o objetivo é que o trabalho vire outras coisas, né? Outras formas de publicação, como o Alexandre falou, não sei, algum artigo, alguma coisa do tipo. Então, o objetivo hoje justamente é coletar de vocês alguns questionamentos, algumas indagações, para a gente agregar e melhorar o trabalho, né? O Alexandre até falou no grupo hoje que é passar por um teste de fogo, né? Para pontuar algumas coisas ali que a gente pode estar agregando e melhorando. O trabalho, basicamente, eu vou dar um rápido panorama. O objetivo não é me aprofundar muito em algumas definições que eu acredito que todos vocês já conhecem. Então, o que for assim, o que eu acreditar que é senso comum, eu vou tentar não tomar muito tempo, né, para a gente ser objetivo e conseguir explicar alguns pontos mais fundamentais do trabalho, em vez de estar perdendo um tempo com alguma coisa. Então, eu vou tentar ser mais objetivo e o que for, o que eu acreditar ser senso comum, eu vou dar uma passada, mas qualquer coisa vocês podem falar, aquele ponto não ficou tão claro e tal. Mas eu vou tentar ser bem breve em alguns aspectos e focar no que realmente importa do trabalho. Então, dar um panorama geral. A discussão introdutória, ela tem
todo o trabalho ele vai ter uma série de referências, embasamentos, etc., que estão no trabalho escrito. Então, eu posso falar alguma coisa aqui que eu não citei a referência, mas no trabalho escrito isso vai estar referenciado. Então, eu mandei o link lá no grupo, quem quiser deixar alguma contribuição, posso estar enviando. Então, na apresentação, pode ser que eu deixe de passar alguma coisa, etc., em relação às referências, mas no trabalho escrito tá tudo lá, beleza? No grupo da BC2 de Física, né? A Samantha perguntou aqui agora. Então, só para que fique claro, quando chegar na discussão a respeito da criação e evolução necessariamente, os principais livros que a gente utiliza são os livros que a ABC2 colaborou também, né? Aquele livro de 4 visões a respeito da criação, esse livro aqui, ó, Evolução e Queda, estou compartilhando aí agora, ó, Evolução e Queda, esse livro aqui, O Mundo Perdido também, ó, do John Walton, é outro livro que eu utilizei bastante, então são biografias bem conhecidas, né? Foram bem utilizadas na construção do trabalho, entre outras, né? Vocês podem ver isso no trabalho escrito. Então, vamos lá. Esse é o tema, né? Ensaio teológico sobre a relação fé e ciência, com ênfase no relato da criação. Vamos lá. O primeiro ponto que eu queria trazer é uma introdução ao negacionismo científico. E aí o Alexandre deixou até algumas contribuições no trabalho escrito a respeito de como posso melhorar esse primeiro ponto, mas aí eu vou explicar para vocês como é que está até aqui o trabalho, o que seria esse negacionismo científico. E aqui, quando eu falo negacionismo científico, eu falo da nossa compreensão de ciência moderna, né, do que a gente entende hoje como ciência moderna e o que seria esse negacionismo nesse aspecto. Então, a introdução ao negacionismo científico. Um ponto que eu coloco no trabalho, bem na introdução, eu não sei se vocês conhecem, a Netflix tem uma série chamada Desencanto, é uma animação. E tem uma cena bem peculiar que me chamou a atenção, que ela diz o seguinte: uma jovem entra dentro da igreja, uma jovem princesa, meio rebelde e tal, ela entra dentro dessa igreja e está tendo uma igreja católica, está tendo ali as orações, preces, e tem várias decorações de ouro, estátuas de ouro e tal. E aí essa jovem, no meio dessa oração, uma das freiras fala o seguinte: Senhor, abençoa a nossa vida, que a gente venha conseguir ajudar os pobres, que não venha ali faltar nada, como é que a gente pode ajudar os pobres? E aí a jovem levanta a mão e fala, por que a gente não vende todo esse ouro, né, e ajuda os pobres, né? Por que a gente não pega todo esse ouro, estátua e tal, e ajuda os pobres? E aí a freira intervém e fala o seguinte: como é que você ousa usar a lógica na casa de Deus? E é claro que é uma afirmação, né? É uma sátira aí para ter um fim cômico e etc. Mas se a gente parar para pensar, né? Parar para pegar bem a fundo, é bem importante essa afirmação, né? Como é que você ousa usar a lógica na casa de Deus? E essa relação entre fé e ciência, por muito tempo, ela foi bem próxima. Só que chegou um momento que houve uma ruptura, né? Por uma falsa dicotomia de que a fé cristã ela não pode ter também uma base racional. Não quer dizer que ela seja somente racional, mas que ela possa ter também uma base racional. Então, a utilização da lógica, da razão e tal, em alguns aspectos, ela é distanciada da fé cristã, né, por falta de conhecimento ou por algum tipo de medo, né? E aí essa relação entre fé e ciências, atualmente, ela acaba tendo um certo conflito. E é claro que a gente pode analisar as questões históricas, em que momento isso surgiu. A gente percebe que existe um afastamento desse debate muito pós-iluminismo, né, onde a razão ela começa a ser exaltada, né, você começa a ter essa exaltação da razão, e aí a fé cristã ela sofre um grande impacto. Que impacto é esse? Justamente por achar que a fé cristã não possui nenhum embasamento racional. É claro que a gente sabe que existe um salto de fé, né, em algum momento, mas que também existe uma base racional. Então esse afastamento, essa falsa dicotomia, essa falsa dicotomia, ela começa a surgir principalmente aí pós-Renascimento, Iluminismo e etc., né, os pontos históricos. E aí a gente entra nessa questão da utilização da religião, após esse afastamento da fé e ciência e tal, a gente tem a religião muito utilizada como defesa do absurdo. Isso a gente vê em qualquer ponto da história, né? Pessoas que vão pegar a religião, vão pegar a fé cristã e utilizar isso como forma de defesa de pontos que a gente entende como absurdos. E aqui eu posso falar alguma coisa que você defende e eu estou chamando isso de absurdo e eu peço que você não se ofenda, né? Mas entende o ponto que eu estou querendo argumentar. E é claro que aqui eu não estou generalizando, mas eu vou tratar de aspectos bem específicos. Eu vou dar 3 exemplos aqui de utilização da religião como defesa do absurdo na minha perspectiva, que sou o autor do trabalho. Primeiro, terra plana. Eu espero que seja um consenso aqui dentro do grupo de física, que a Terra plana é de fato um absurdo, e a gente vê
não só pessoas fora do âmbito cristão defendendo a Terra plana, mas pessoas dentro do âmbito cristão defendendo a teoria da Terra plana. Não sei nem se eu posso chamar isso de teoria, mas defendendo a Terra plana partindo de textos bíblicos. Pegando textos bíblicos fora de contexto, aplicando de forma errada, né, sem o objetivo original do autor, pega aquele texto e, sem entender que esse texto foi escrito num período pré-científico na nossa concepção de ciência moderna, entender que esse texto tinha um objetivo principal, com o público original. Então, a Terra plana é um exemplo de como a religião pode ser utilizada em defesa do absurdo. Eu já vi diversas pessoas em rede nacional, podcasts famosos, etc., defender a Terra plana utilizando a premissa do Deus cristão. Esse é um exemplo. O ponto do antivacina, e aqui eu não vou entrar em aspectos políticos da discussão a respeito de vacinas, etc., mas de como a vacina muitas vezes é utilizada também com textos bíblicos, por exemplo, de uma escatologia um pouco fraca, de utilizar chip e etc., e chip da besta, e eu acredito que todo mundo já ouviu isso alguma vez. Não é possível que você faça parte do meio cristão e você nunca ouviu de uma vacina que tem o chip da besta. Então, a religião ela pode ser utilizada como defesa de pontos de vista absurdos, né? E aí, o terceiro ponto, conspirações no geral. E aqui no trabalho escrito, eu trago principalmente exemplos do Josué Irion. Eu não sei se vocês conhecem esse nome, mas nos anos 80 e 90 ele ficou bem famoso por defender algumas teorias, por exemplo, em relação a Disney ser do capeta, aquele negócio do alô diabo, da Coca-Cola, e, enfim, videogame, Disney, filmes, tudo era do capeta. Então o Irion se tornou muito famoso justamente nesse quesito, né, de conspirações, utilizando base bíblica para defender teorias muito absurdas. E no trabalho escrito eu descrevo isso melhor, né, e aqui pra gente, só para vocês entenderem. Então eu acredito que vocês conhecem algum ponto absurdo que é defendido com base na religião. Segundo ponto, tendo em vista que a religião tem uma relação com a ciência, que ela pode ser utilizada para defender pontos absurdos, a gente tem a lógica e a casa de Deus, certo? Vamos entender como é que isso funciona. A história da igreja e a relação com a ciência. Se a gente for pegar lá atrás, como é que a ciência se relacionava com a religião, a gente vai ver que era tudo muito entrelaçado. Vamos olhar para o panteão grego, né? Se a gente for olhar Zeus, Poseidon, são figuras, né, místicas, deuses que são responsáveis pelos fenômenos físicos. Então a gente vê que a física, que a ciência, ela está totalmente vinculada à religião. As pessoas atribuíam fenômenos físicos aos deuses. Então a concepção de ciência e religião, ela meio que não se separava, ela era entrelaçada. Só que isso aos poucos foi se separando, foi modificando, né? A partir da própria filosofia grega, né? Um pensamento mais racional começa a surgir, etc. E isso vem tendo um distanciamento histórico. E aí no trabalho eu trago alguns detalhes a mais a respeito dessa relação histórica da ciência e de como é que isso se relaciona com a fé. E aí a gente começa a ter o envolvimento da religião com a ciência. A gente vai ver na história da igreja que, por exemplo, a gente tem muita influência e incentivo da igreja no avanço científico. A gente vai ter hoje muitas universidades que vieram a partir de igrejas, né? Universidades principalmente católicas, porque por uma questão, né, lógica de tradição, a gente vai ver universidades que surgiram dentro do âmbito cristão. Se a gente for ver físicos, matemáticos, né, da história, a gente vai ver que muitos deles vinham do âmbito cristão, justamente porque por muito tempo se incentivou esse tipo de prática. Então, a gente vê que não existe tanto essa dicotomia de não, o cristão não faz ciência. Pelo contrário, se a gente for analisar a história da ciência, a gente vai ver que sempre teve um envolvimento. É claro que, em certo momento, o envolvimento da igreja com a ciência foi prejudicial, certo? A gente sabe disso, né? Em certo momento, esse envolvimento é prejudicial. E aí eu coloco até uma citação aqui do trabalho sobre Richard Jones, que é um crítico à religião, mas mesmo que em crítica à religião, ele assume que a ciência moderna surgiu a partir de uma estrutura religiosa, onde o cristianismo elevou a importância da ciência, e que o cristianismo criou um contexto social favorável para que a ciência crescesse. Então, mesmo num trabalho em que se critica a religião, ele vai assumir que não, olha, eu vou criticar a religião, eu acho que a religião mas é impossível desassociar a religião cristã de um incentivo e de um avanço científico, né? Ele vai colocar isso no trabalho dele. E aí, para a gente continuar aqui, mas em toda a história moderna, a interferência da igreja na ciência, com o suposto interesse da religião, por mais benéfica que tenha sido esse envolvimento,
resultou em males danosos para a religião, tanto para a religião quanto para a ciência. Então, esse envolvimento ele pode ser prejudicial em certo ponto. No trabalho, eu vou citar o exemplo de Galileu, né? É um exemplo bem claro, e aí tem diversos aspectos, né? Não só científicos, de opinião, mas políticos, religiosos ali da época, é bem mais complexo, mas Galileu defendia um ponto de vista que era contrário ao consenso religioso da época, e foi considerado meio que um herege ali, e foi afastado, não só por isso, né? Existem outras razões aí que envolvem, mas esse foi um dos pontos ali envoltos dentro dessa discussão. Então, o envolvimento da igreja, a igreja de tal que é a ciência em si, isso pode ser muito perigoso. Então, a gente tem o Renascimento e o Iluminismo, que vai justamente forçar essa separação, vai começar a surgir uma dicotomia, e aí existe um grande problema, porque a igreja se afasta. A partir do momento que tem isso, a igreja começa a se afastar. A gente tem alguns nomes ainda pontuais que continuam sobrevivendo a essa discussão, mas, no geral, a igreja se afasta do debate científico sério, né? Pelo menos é a perspectiva que eu coloco no trabalho, e aí vocês podem comentar posteriormente. E aí a gente tem aqui, eu coloco uma definição no trabalho, que é os dois livros de Deus, que é uma discussão que eu acredito que é comum a todos, eu acho que esse termo deve ser comum a todo mundo que está ouvindo. E os dois livros de Deus basicamente consistem em entender que Deus se revela de múltiplas formas. Deus se revela através da sua palavra, nós temos através do cânon bíblico, a gente tem a Bíblia que revela o plano de salvação, que Cristo morreu, a gente tem as profecias a respeito da consumação de tudo, né? A gente entende o plano da salvação através da revelação da Bíblia, que é a palavra de Deus. Só que Paulo também vai falar a respeito de como, através da gente observar a natureza, né, lá em Romanos, que a gente também pode compreender os aspectos e características de Deus. Então a gente tem um segundo livro de Deus, que é a natureza, que revela a magnitude, soberania de um Deus criador. Então a gente tem os dois livros de Deus, que a gente tem a natureza e a Bíblia. E a gente tem duas formas de interpretar esses livros de Deus, que é a teologia, interpretando a Bíblia, e a ciência, interpretando a natureza. Então pode existir um conflito entre essas duas, né? Aí fica a pergunta. Teoricamente não, porque Deus criou tudo, certo? Então Deus não pode ser negado ou anulado pela sua própria criação ou sua revelação. Então, quando a gente vê um aparente conflito entre teologia e ciência, o problema não está na forma, na revelação, o problema não está na Bíblia ou na natureza, o problema está no intérprete, na forma como a gente faz ciência ou na forma como a gente faz teologia. Então, não é uma divergência, mas uma aparente divergência, e o problema está em como a gente faz isso. Só que essa questão dos dois livros de Deus não significa concordismo, certo? Não quer dizer que a gente precise necessariamente tornar a ciência uma forma de validar a Bíblia. Ah, não, só é ciência se isso aqui a Bíblia afirma isso, então isso é ciência, ou ao contrário, então isso não é um concordismo. E aí no trabalho, e esse ponto eu quero passar bem rápido por ele, eu vou gastar algumas páginas ali, 3, 4 páginas, para explicar um pouco sobre como ler o texto bíblico, né? Eu vou utilizar principalmente o livro Entendes o que Lê, para estar explicando a respeito da hermenêutica, exegese, entender o contexto original, entender a respeito do objetivo, né, principal, o objetivo inicial do autor, o objetivo original, para quem aquele texto foi direcionado, qual era o objetivo do autor, é uma carta, é um poema, qual é o gênero literário, etc. Então lá no trabalho eu vou gastar umas 3, 4 páginas para tentar explicar um pouco como ler melhor o texto bíblico, e eu acho que aqui não é necessário, né, só para a gente continuar a pontuação do trabalho. E aí, tendo feito essa introdução de separamento da fé e da ciência, como é que uma falsa dicotomia surge, como é que a razão, né, começa a ser afastada do debate no meio religioso, como é que a gente vê no meio cristão defesas de pontos de vista absurdos, entender um pouco do contexto histórico, entender como se lê o texto, depois que eu faço esse apanhado inicial e tal, que ainda precisa de alguns ajustes ali para estar ok, etc. Por isso eu mandei o trabalho escrito lá, caso alguém queira dar uma contribuição. Depois a gente entra na discussão propriamente dita a respeito do relato das origens, né? Era necessária essa introdução para poder entrar nesse ponto. Visões criacionistas a respeito da origem da vida, certo? Aqui a gente entra nesse ponto, visões criacionistas a respeito da origem da vida. E aí a gente vai falar sobre 4 visões, né? Eu vou dar um apanhado rápido a respeito de 3 visões e alguns pontos de crítica, e aí eu vou entrar dentro do evolucionismo, especificamente, que é o objetivo central do trabalho. Criacionismo de terra jovem. Eu acredito que todo mundo já também esteja familiarizado com as principais definições do que é criacionismo de terra jovem, terra antiga, design inteligente, etc.
Então, vou pontuar algumas coisas, vou focar mais nos pontos de críticas. Criacionismo de Terra Jovem, basicamente, vai defender uma criação em 6 dias literais, né? Vai ter uma leitura não só literal, né? Porque a gente pode ler um texto literal e entender que dentro desse texto, de forma literal, ele contém algumas alegorias, alguma parábola, alguma coisa e tal, mas literal no sentido de levar o pé da letra, certo? São 6 dias literais, de 24 horas e etc. E aí eles vão dizer também que a Terra tem 6 a 10 mil anos. Esse cálculo é baseado principalmente na genealogia, né? Fazer aquele cálculo ali e tal. E aí também utilizam o dilúvio como forma de explicar a formação geológica da Terra, né? O dilúvio é fundamental, o dilúvio de escala global é fundamental dentro do ponto de vista do criacionismo de Terra Jovem. Lê todo o livro de Gênesis de forma literal, eu já coloquei, e combate a teoria da evolução veementemente como sendo uma forma de deturpação da fé. E aqui sempre que eu leio um trabalho a respeito da Terra Jovem, leio alguma coisa nesse ponto, eu sempre vejo que é pautado um combate direto à teoria da evolução, que aquilo vê a teoria da evolução como algo prejudicial à fé cristã e prejudicial a uma vivência ortodoxa da fé cristã. Eles acreditam que é impossível ser um cristão ortodoxo defendendo uma evolução. Então, não só defende uma Terra Jovem, como também é necessário um combate veemente ali a uma teoria da evolução, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Isso é a Terra Jovem. E aí algumas críticas à questão da Terra Jovem, né? Primeiro, esse cálculo de genealogia, e aí eu vou explicar um pouco no trabalho escrito a respeito disso, ele é bem duvidoso, porque a gente sabe que nem toda genealogia é exaustiva, né? Existe uma discussão a respeito da questão da genealogia aí e tal, e esse cálculo que eles chegam, ele é bem duvidoso e bem questionável, certo? É muito, muito complicado ter isso como base, né? Ter isso como um argumento. O dilúvio global também é outro ponto que vai entrar em debate, né? Até que ponto isso é aceitável. Então, carece de provas científicas, e aqui eu não quero entrar numa questão de concordismo, de dizer que tudo que está na Bíblia precisa ser validado pela ciência, né? Como um filtro epistemológico, nada do tipo. Mas o dilúvio de escala global, ele tem uma abertura para um debate sério aí dentro. É necessário negar os métodos modernos de datação, porque você vai afirmar que a Terra tem 6 mil anos, então você tem que argumentar de alguma forma, e eles vão utilizar de muitos malabarismos para chegar a como negar alguns pontos da ciência moderna. Ignora o fato que o público original do Antigo Oriente Próximo possuía outros textos alegóricos. Isso aqui é interessante, porque eles vão dizer que Gênesis é uma narrativa, porque aquele público entendia como narrativa. Só que se você vai estudar o contexto do Antigo Oriente Próximo, você vai ver que, não necessariamente. Aquele pessoal, aquela galera ali, do Antigo Oriente Próximo, também tinha outros textos de cunho alegórico, né? A literatura daquele povo, dos povos circunvizinhos do Antigo Oriente Próximo, também tinham alegorias. Então, a gente vai pontuar isso. Então, a visão de uma terra com aproximadamente 10 mil anos de existências, e aí aqui é a minha visão enquanto autor, é problemática para o cristianismo e representa um reflexo de como nós, enquanto comunidade cristã, temos nos afastado do debate científico sério e permitido que essa área seja totalmente dominada por mentes seculares que podem aplicar sua cosmovisão e divulgação de fatos científicos, como veremos nos próximos capítulos a respeito da teoria da evolução e do cristianismo. Então, eu deixo claro no trabalho que, na minha visão, a teoria da Terra Jovem, ela não é só errada, como ela é prejudicial, porque ela incentiva, né, um afastamento de um debate científico sério. Então, a forma como eu abordo a teoria do criacionismo de Terra Jovem é um pouco contundente, porque eu realmente tenho alguns problemas com essa teoria, certo? Então, vamos lá, dando continuidade. Criacionismo de Terra Antiga. E aí no criacionismo de Terra Antiga, a gente já vai ver uma dicotomia, uma separação muito grande em relação à Terra Jovem. A gente já vai ver que eles aceitam muitos dos pressupostos da ciência moderna, eles já não vão ter esse problema de se relacionar com a ciência moderna. Contudo, eles vão utilizar a Bíblia como uma forma de concordismo. Eles vão falar, isso aqui está na Bíblia e a ciência fala algo mais ou menos parecido. Então, a ciência está comprovando isso aqui. Eles, em alguns pontos, alguns autores vão utilizar a ciência para validar alguma passagem bíblica. Certo? Um concordismo moderado, até certo ponto, que pode ser prejudicial em alguns aspectos. Porque entra naquele ponto. De que ciência a gente está falando? A ciência ela pode mudar. Algumas concepções científicas podem mudar ao longo do tempo. O que era fato científico em 1500 não é hoje. Algumas concepções da ciência mudaram. Então,
um concordismo em relação à Bíblia, tentar, né, usar a ciência como um filtro epistemológico para confirmar verdades bíblicas, é perigoso. E eu vejo muito isso dentro dos trabalhos que defendem o criacionismo de terra antiga. A revelação do cosmos e da Bíblia funciona em perfeita harmonia. Então, eles vão afirmar que o cosmos, a ciência e a teologia, eles devem funcionar em perfeita harmonia, só que eles tentam encaixar isso de forma perigosa às vezes. Vão concordar que a Terra possui milhares de anos, só que não vão concordar com a teoria da evolução. Eles vão defender uma progressão da vida, né? São eventos com intervenções divinas, onde Deus introduz diversas espécies. Então, Deus criou daquela forma ali, já com milhares de anos, inseriu ali, já pronto, né? Daquela forma, o animal e tal. Não defende a evolução, mas a progressão da vida como intervenções divinas. Rejeita a ideia de descendência comum de Darwin, né? Esse ponto é bem claro, eles são contrários à teoria da evolução. E aí, os dias, a forma como lê lá o relato da criação dos dias, vai ter algumas divergências ali dentro de diversas pessoas que defendem a Terra Antiga. Alguns vão entender, não, são dias literais espaçados por eras, né? Entre um dia e o outro ali tem uns intervalos e tal. Ou não, dias aqui não é um dia literal, esse dia se trata de eras e tal. Então, a forma como eles vão entender dias pode ser divergente, mas de uma forma geral eles entendem que a Terra, sim, tem milhares de anos. Esse é um ponto. E aí um concordismo moderado, né? Até certo ponto eu acho que eles vão utilizar a ciência como um filtro epistemológico aqui, e esse é um dos pontos de crítica. Críticas à Terra Antiga, né? Essa visão concordista é perigosa, né? Utilizar a ciência como um filtro epistemológico, como eu falei, é algo, na minha visão, perigoso. E essa visão espera que a ciência faça coisas e responda perguntas para as quais ela não se propõe. Então, eu acho que existe uma interpretação errada de quais são os papéis da ciência e da teologia dentro da visão do criacionismo de terra antiga, certo? E aqui, mas eu deixo claro aqui que, diferente da Terra Jovem, eu já teço menos críticas à teoria da Terra Antiga, porque eu acho que, por mais que eu não concorde, por mais que eu discorde de alguns pontos, eu já acho mais aceitável do ponto de vista teológico. Eu acho que tem alguns erros, mas eu acho a Terra Jovem muito mais fraca teologicamente. Muito mais fraca teologicamente. E aí, fica alguns pontos depois aí para vocês comentarem, né? Algumas afirmações aí, talvez polêmicas. Vamos lá. Design inteligente, e talvez aqui tá o ponto mais polêmico. Eu não gasto muito tempo com o design inteligente por acreditar que ele não tem muito a oferecer. E essa é uma afirmação que eu acho que pode ser, a forma como eu lido no trabalho pode ser um pouco polêmica, porque acho que aqui na apresentação, eu não falo isso no trabalho escrito, mas aqui na apresentação eu vou falar isso no momento das críticas, né? Mas o que o design inteligente defende? Ele não possui pressupostos baseados nos relatos judaicos, na Torá e etc. Ele não possui esse pressuposto. Alguém não cristão pode defender o design inteligente, certo? Só para vocês entenderem. Não é uma teoria, algo baseado na Bíblia. Não é. Não é necessariamente a teoria cristã, é baseado, e aqui são defesas dos autores, né? É baseado em análises, pesquisas científicas. Então, para o autor, né, para os autores que defendem o design inteligente, eles vão dizer que o design inteligente é baseado em análises críticas de pesquisas científicas, e a partir de análise de dados científicos eles vão chegar a essa conclusão. Argumentam que o cosmos possui aspectos de algo projetado, né? E cadê o Renan nessas horas? Exatamente. Argumento que o cosmos possui aspectos de algo projetado. Isso é fato, né? Esse ponto aqui eu concordo, que é projetado intencionalmente por algo superior. Eles vão olhar para a magnitude do cosmos, da obra criada, e vão afirmar que possui um design inteligente por trás. Beleza, até aqui tranquilo. E aí o autor até coloca, se eu não me engano, esse autor é do 4 Visões a respeito da criação, né? É o Ken Hunt, se eu não me engano. As propriedades de informação do DNA promovem fortes evidências da necessidade de um projetista. E aí ele vai explicar lá a parte mais biológica, etc. Só que a gente percebe que não... É o Stephen Meyer, Wallace. É o Stephen Meyer, né? Mas o Stephen Meyer que defende o design inteligente, né? no livro. Beleza. E no próprio livro a gente percebe que ele não tem uma argumentação teológica e científica tão forte. Certo? No próprio livro, se você ler 4 Visões a respeito da criação, você vai ver que ele mesmo não se impõe numa discussão teológica ou científica tão forte. Ele vai mostrar alguns fatos, criticar as outras visões, mas, na minha opinião, o design inteligente não agrega muita coisa ao debate, né? E eu acho que isso já foi até dito no grupo, que o design inteligente ele não é nenhuma teoria científica.
né? E aqui, com muito cuidado e amor e carinho a quem defende esse ponto de vista, eu vou afirmar que o design inteligente ele pode ser caracterizado mais como algo filosófico e pseudocientífico, né, do que algo propriamente como teoria científica, certo? Mas entenda que é uma argumentação, não necessariamente quem defende qualquer uma dessas visões, Terra Jovem, Terra Antiga, Design Inteligente ou Evolução, vai ser menos ou mais cristão nesse aspecto. Mas a gente está tentando defender que é possível, que todas as visões são possíveis dentro do ponto de vista ortodoxo, que nenhuma é 100% correta e nenhuma é 100% errada, só para vocês entenderem um pouco. E aí, críticas ao design inteligente, não se trata de uma teoria científica, mas de uma teoria filosófica ou pseudocientífica. Então eu nem gasto muito tempo com críticas ao design inteligente, porque eu não vejo que ele agrega de fato ao debate, certo? Eu não consigo compreender, e aí talvez por falta de profundidade minha no estudo do design inteligente, vocês podem comentar depois, mas realmente o design inteligente ficou muito aquém do que eu esperava em diversos estudos que eu fiz. Eu não consegui encontrar uma base forte, argumentativa para o design inteligente ser uma boa teoria a ser defendida, tá bom? Então esses são as 3 visões aí que a gente tem, e o próximo ponto aqui, que é o último ponto, a evolução é uma possibilidade para o cristão, porque aí eu mostrei Terra Jovem, Terra Antiga e Design Inteligente, fiz críticas a todas essas visões, certo? Mostrei porque eu acho que cada uma tem seus erros, e aí eu vou trazer por que eu acho que a teoria da evolução é uma possibilidade para o cristão ortodoxo, e aqui é um ponto importante. Eu não estou dizendo somente que a teoria da evolução é uma possibilidade para o cristão. Eu estou dizendo que a evolução é uma possibilidade ortodoxa. Um cristão ortodoxo pode defender a teoria da evolução. E aí vai ter alguns problemas. Você pode dizer que isso é um ponto de vista liberal, né? E não, no trabalho eu quero mostrar que isso pode ser defendido por um ponto de vista ortodoxo. Então, vamos entrar nessa discussão. A evolução é uma possibilidade para o cristão? E aí eu vou mostrar os pontos de dificuldade. Sou bem transparente nos problemas que defender a evolução traz para a teologia cristã. Não é simplesmente passar pano, não. Na verdade, tem mais críticas no trabalho à evolução do que as outras, porque o objetivo é esse, mostrar, né, como é que a evolução se relaciona com a fé cristã. Primeiro, o objetivo não é tornar a ciência um filtro epistemológico. Eu acho que isso ficou bem claro. Não quero que a ciência valide a Bíblia, certo? Porque senão a gente vai começar a passar tudo pelo filtro. A gente vai ver um milagre e vai falar, mas foi assim mesmo? Aconteceu mesmo? Não sei o quê. E a gente vai querer validar tudo à luz da ciência. Então, o objetivo não é tornar a ciência um filtro epistemológico. Isso aí fica claro, tá? Só para que não gere nenhuma dúvida, nem nada do tipo. E a primeira pergunta é, a evolução nega Deus? E aqui, como é um grupo de física, eu acredito que todo mundo tem uma concepção bem clara a respeito do que é evolução. E às vezes o que a gente vê de debate no meio cristão a respeito da evolução, o pessoal está batendo muito em espantalho. Está batendo em definições que não são de fato aquilo que é defendido por cientistas que defendem evolução e etc. Porque muitos dos cientistas que defendem a evolução são cristãos também. Hoje a gente tem um dos grandes nomes dentro da ciência atual, né, que é o Francis Collins, que é o diretor do Biologos e tal, criador do genoma humano e etc. E a gente tem ciências de renome, cientistas cristãos que defendem a evolução. Então a pergunta é, evolução nega Deus? A resposta é não. Por quê? Teoria da evolução é uma teoria que explica a forma e os meios pelos quais a humanidade chegou onde está. A humanidade não, seres vivos, no geral, chegou onde estão. A evolução, a partir de uma descendência comum, diversos acontecimentos, né, e aí, que levam a esse fato. Então, a teoria da evolução explica como, né, a forma pela qual a evolução da raça humana aconteceu através de uma descendência comum entre todas as espécies de seres vivos. Isso é a teoria da evolução. O que é criação? Criação é crer que um Deus soberano, e aqui no caso o Deus do cristianismo, né, que a gente está tratando, que um Deus soberano, em sua magnitude, criou céus e terra, criou o cosmos. Então, criação e evolução não são coisas antagônicas, não são divergentes, porque evolução é uma teoria que explica o como. A criação não está explicando o como, está explicando quem. São perguntas diferentes, são respostas diferentes. Enquanto a teoria da evolução está no aspecto físico, né, é uma teoria física, científica, a criação já está mais no aspecto metafísico, filosófico, beleza? Então, teoria da evolução e criação
são definições diferentes, não são antagônicas, não tem como. E aí eu trago duas definições, que é teleologia e disteleologia, que basicamente fala a respeito de propósito e de acaso, de não ter propósito. Teleologia vai dizer justamente que tem um propósito, aquilo tem um propósito. Disteleologia vai dizer que não tem um propósito. Então, botei uma frase do Richard Dawkins aqui. O universo que observamos, né? E essa frase eu tirei até da apresentação do Thiago Garros na confraria do Bibotalk, né? Eles fizeram uma apresentação lá a respeito disso. O universo que observamos tem precisamente as propriedades que deveríamos esperar. E aqui o Dawkins faz uma afirmação física, uma afirmação científica. De fato, o universo que observamos tem as propriedades que deveriam se esperar. E aí ele continua. Não há projeto, propósito, bem ou mal. Só que essa parte, o Thiago Garros explica isso muito bem na apresentação, essa parte, ele fala que o universo tem tudo que a gente deveria esperar, as características físicas, etc. Beleza, isso é ciência. A gente consegue ver que de fato tem. Só que quando ele afirma que não há projeto, propósito, bem ou mal, ele está dando um salto metafísico, um salto para a parte de filosofia. Isso já não é mais ciência. Então, da mesma forma como ele pode dar um salto metafísico para a disteleologia, de não haver propósito, a gente pode para haver propósito. Então, a teologia não tem... A evolução não nega a Deus. Isso é claro. Beleza? Vamos lá, para a gente dar continuidade aqui. Teoria da evolução é diferente de evolucionismo. Teoria da evolução explica como o evolucionismo, né, a gente tem esse ismo no final aí, já vai estar ligado a uma filosofia materialista, tal, a gente já vai ter alguns aspectos filosóficos, metafísicos inseridos aí dentro da teoria da evolução. A evolução não é algo estranho no meio teológico, então muitas pessoas podem olhar assim, pô, é um absurdo um teólogo defender evolução. E a gente vai citar alguns nomes aí, né, de teólogos, talvez de pouca credibilidade para alguns, né, mas nomes fracos, né? C.S. Lewis, John Stott, N.T. Wright, Billy Graham, Tim Kelly, Alistair McGrath, todos defendem a teoria da evolução. Então, eu não sei para vocês, mas é uma base de teólogos bem renomados, teólogos sérios, né? Não é qualquer um. A teoria da evolução nos leva a questionar a Bíblia, e esse é um questionamento que eu vi em muitas palestras, principalmente quem não gosta dele, gente boa não é, né? Então, eu vejo muitas pessoas, e aí eu acho que eu vi isso na palestra do... eu esqueci o nome dele agora, mas não é o... Eberlin, foi. Acho que eu vi algum vídeo do Eberlin no YouTube, e ele falou que a teoria da evolução nos leva a questionar a Bíblia. Que ali é uma porta, né? Uma porta de entrada para outras drogas. E aí vai nos levar a questionar a Bíblia. E aí eu pergunto, o texto bíblico possibilita a evolução? Né? O texto bíblico possibilita a leitura, se encaixa na teoria da evolução ali? E eu já falei um pouco sobre isso. Primeiro, o contexto de Gênesis 1 a 11. Se a gente for entender, primeiro, Gênesis não tem o objetivo de lidar exaustivamente sobre o relato da criação. A temática de Gênesis é sobre a identidade de um povo, falar sobre os patriarcas da fé, sobre como Deus é soberano. Gênesis tem 50 capítulos e apenas 3 falam sobre a criação. Todos os outros são sobre a identidade do povo de Israel. Então, primeiro a gente começa a entender que Gênesis não tem o objetivo de falar sobre o relato da criação. Ele pontua ali no começo, mas não é uma narrativa a respeito do relato da criação. O objetivo é outro. Contém o relato da criação, mas não é o objetivo central. Então, a gente entende que o contexto primeiro, ali no Antigo Oriente Próximo, todos os povos circunvizinhos têm mitos criacionais que se assemelham ao relato bíblico. A gente vai ter arcadianos, sumérios, babilônicos, todos têm relatos criacionais similares a Gênesis. A gente pega, por exemplo, no trabalho, eu gasto umas 3, 4 páginas para falar sobre o Enuma Elish, né? Relato criacional babilônico, baseado nos povos sumérios arcadianos. E lá a gente vai ver claramente que Gênesis 1, 2 e 3 possui também um sentido apologético. É uma resposta apologética a esses textos de relatos criacionais de outros povos. A gente vai ver relatos de que no Enuma Elish, que o ser humano foi criado a partir das entranhas do dragão Tiamat, né? Tiamat, para quem viu Caverna do Dragão, conhece Tiamat, o dragão, né? A própria figura da serpente, Tiamat, um dragão, uma serpente, ela é presente nesses outros textos e tal. Então, das entranhas de Tiamat, o ser humano foi feito para servir. E aí o Gênesis vem meio como uma resposta apologética, onde o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, né? Assim como lá em Enuma Elish,
o homem foi criado a partir daquele Deus, só que a gente já entende de uma forma diferente em Gênesis, né? Deus se coloca como superior àquele relato, soberano. Então Gênesis vem como uma resposta apologética. No Enumeres, os deuses são tratados como água, né? A água salgada, a água doce e tal. E aí em Gênesis, a gente vê que Deus pairava sobre as águas, se colocando como superior. Se a gente for analisar todo o poema inicial, ali, Gênesis 1, 2 e 3, a gente vai ver que Gênesis tem um sentido apologético, que não é estranho àquele público relatos alegóricos. No Antigo Oriente Próximo já existiam outras literaturas alegóricas. Então, primeiro, o contexto da época permite uma leitura alegórica. E o texto parece indicar, Gênesis 1, 2 e 3, tem uma forte tendência de indicar que não é uma narrativa literal ao pé da letra, né? Ao que tudo indica é um poema, beleza? Então, a gente vai falar, a gente percebe que, sim, aquela narrativa pode ser lida de uma forma não literal. E, ao meu ver, as pesquisas que tenho feito, o trabalho que tenho escrito, não é algo tão difícil de se concluir. De que Gênesis 1, 2 e 3 não necessariamente é literal ao pé da letra, de que os dias ali não são literais. Para mim, são conclusões que não são tão complexas de serem chegadas. Claro que daí, para defender a evolução, já é outro salto, beleza? Então, o sentido apologético, uma leitura alegórica não é novidade. E aí as pessoas podem dizer, não, teoria da evolução, os cristãos estão defendendo isso agora após Darwin. Evolução, sim, que foi Darwin que defendeu. Mas a leitura alegórica do texto de Gênesis 1, 2 e 3 não necessariamente é uma invenção pós-Darwin, beleza? E no trabalho eu mostro alguns relatos da patrística, interpretando isso um pouco de forma alegórica, entendendo que existe um simbolismo, e etc. E aqui na apresentação eu coloquei o exemplo de Filão de Alexandria, que vai falar um pouco, eu trago também um pouquinho de Agostinho, né, falando a respeito disso. E então a leitura alegórica não é novidade, não é uma invenção pós-Darwin, beleza? Então Gênesis 1, 2 e 3 permite uma leitura poética, alegórica, que não necessariamente literal ao pé da letra, beleza? Então é uma possibilidade, não quer dizer que seja necessariamente a visão correta. Então, para John Walton, a Bíblia foi escrita para nós, com o objetivo de nos apresentar o Cristo que morreu por nós, e no terceiro dia ressuscitou para que nossos pecados fossem perdoados e tivéssemos reconciliação com Deus. Essa é a mensagem central do texto bíblico. Porém, ela não foi dirigida a nós, foi escrita para pessoas que habitavam no Antigo Oriente Próximo. Então não tem como eu querer que Gênesis 1, 2 e 3 fale de ciência quando ela foi revelada em um período pré-científico na nossa concepção de ciência moderna. Mas e aí, os problemas de defender essa visão? Eu vi que é uma possibilidade. O texto bíblico possibilita uma leitura alegórica. Mas qual o problema em defender uma visão evolucionária? O que acontece? Né? O que entra em conflito com a nossa ortodoxia, com as nossas doutrinas fundamentais? Onde é que tem um choque? Contudo, quais são os impactos dessa interpretação para as principais doutrinas bíblicas? Assumir uma visão evolucionária afeta a nossa compreensão do cristianismo? A pergunta. Doutrinas como Imago Dei, morte antes da queda, né, uma criação perfeita antes da queda, como é que isso se relaciona com a evolução? O pecado original e, por consequência, a historicidade de Adão e Eva enquanto pessoas literais. Defender uma evolução vai entrar em choque com esses pontos. Então, como é que eu posso defender uma evolução? Entender que esses 4 pontos que eu falei, na minha perspectiva, são pontos fundamentais dentro do cristianismo ortodoxo. A queda, para mim, é um pilar fundamental dentro do cristianismo ortodoxo. Eu não posso ser um cristão e negar a queda. E essa é a minha compreensão. Ortodoxamente, um cristão que nega queda, pecado original, né, depravação do ser humano, né, não dá para ser, Imago Dei, né, somos feitos imagem e semelhança de Deus, não dá para ser um cristão ortodoxo. Então, como é que a teoria da evolução se relaciona com isso sem que a gente negue esses pontos? Vamos lá. Primeiro, Imago Dei. A gente vai tratar dos 4 pontos para a gente finalizar. Primeiro, Imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Fundamentada em Gênesis 1, 26, a Imago Dei vai ser uma doutrina bem similar à Trindade. A gente não tem ali uma argumentação paulina a respeito da Imago Dei, falando, olha, isso aqui é uma doutrina e tal, mas a gente vê que ela está presente de fato na Bíblia. Né? Fomos feitos imagens e semelhanças de Deus. Isso é claro, acho que todo cristão defende isso. E aí, no trabalho, eu vou trazer a definição dos 3 principais nomes da patrística, mas aqui eu só trago de Agostinho de Hipona para tentar deixar o trabalho mais rápido. O homem é a imagem de Deus,
ao participar de sua essência. Contudo, devido ao pecado, temos uma deturpação da imagem de Deus, consistindo nas características racionais e morais do homem, na sua capacidade para a santidade. Então, Agostinho vai argumentar que a imago Dei, né, essa imagem de Deus presente em nós, nos torna capazes de ser racionais, de ter uma moral, uma ética. Então, ele vai atribuir essas características humanas que os animais não têm à imago Dei. Nós temos capacidade de raciocinar, pensar, ser seres morais, éticos, porque somos imagens e semelhanças de Deus. Essa é a definição que Agostinho traz. Segundo Débora, que aí é uma autora que está lá no livro Quatro Visões a Respeito da Criação, ela defende a evolução, alguns teólogos veem a imago Dei como uma referência à capacidade e habilidade humana, como inteligência, comunicação, linguagem, racionalidade, o nosso intelecto. Então, o fato do ser humano diferenciado dos animais por ter inteligência, linguagem, racionalidade, intelecto, isso é uma das características da imago Dei que habita em nós. Aquilo que nos diferencia dos demais animais. Porém, nenhuma dessas compreensões acerca da imago Dei, nenhuma, nem a da patrística lá com Filon, com Agostinho de Hipona, ou as definições modernas a respeito do que são a imago Dei, nenhuma delas, né, nem as visões patrísticas nem as modernas, requer uma criação miraculosa e imediata. Nenhuma definição da imago Dei, nem da patrística e nem moderna, requer uma criação miraculosa. Para nós, seres humanos, termos a imagem e semelhança de Deus, a Bíblia, e até no pensamento lógico, não precisa de uma criação miraculosa. Isso é um ponto. Então, assim, tu defende a evolução, tu nega a imago Dei. Tu nega que nós somos imagem e semelhança de Deus. Não, por quê? A doutrina da imago Dei não requer uma criação miraculosa. Esse é um ponto. Então, a evolução não nega a imago Dei. Esse é o primeiro ponto. Essa doutrina permanece firme. Não tem um problema em defender a evolução e crer na imago Dei. Todas elas continuam sendo verdadeiras, mesmo se Deus criou a humanidade através de um processo biológico de milhões de anos. Sendo assim, essa doutrina não é afetada pela evolução. Eu coloquei uma frase aqui em dedicação ao nosso amigo Alexandre, que eu coloquei o seguinte: nem as mais... a imago Dei não requer uma criação miraculosa onde Deus sopra a vida do barro, né? Essa aqui é em homenagem específica ao Alexandre, isso é uma frase cômica. E aí a gente tem imago Dei e a gente tem doutrina da queda. A gente já falou sobre imago Dei. Doutrina da queda. E a pergunta que a gente faz a respeito da doutrina da queda é se necessariamente ela precisa ser um momento histórico pontual. A doutrina da queda, parem e pensem, é necessariamente um ponto histórico pontual? Só existe doutrina da queda se de fato Eva foi lá, caminhou, arrancou a maçãzinha, comeu e teve esse ato pontual histórico, necessariamente, para haver queda. O texto exige isso, então se a gente for parar para pensar, e aqui a gente já está assumindo que a gente está lendo o texto de forma poética, alegórica, etc. Né? A gente já bateu o ponto de que a gente não está lendo o texto de forma literal ao pé da letra. Tranquilo? Então, existe essa necessidade de um ponto histórico pontual? E aí entra uma discussão. E aqui essa discussão para mim é um dos pontos mais críticos de defender a evolução, porque não existe um consenso. Então, entendo que não vai ter bater o martelo, certo? Assim como existem pontos de críticas nas outras visões, aqui também vai ter. Existe uma criação perfeita antes da queda? Esse é um ponto fundamental. Criação perfeita antes da queda. Deus criou tudo e viu que era bom. Como é que isso se relaciona ao fato de que tudo era bom, houve a queda e posteriormente a gente tem a inserção do pecado no mundo? Então, como é que a evolução, né, que afirma que existiu uma criação não perfeita, porque ela está evoluindo, né, até chegar em Neandertais e etc. Existia morte antes da queda, se eu estou defendendo uma perspectiva evolucionária. Então, como é que isso se relaciona com a criação perfeita? Né, esse é um ponto bem complicado, né, um ponto bem complicado de debate. Se sim, se houve algo perfeito, né, uma criação perfeita antes da queda, como é que algo perfeito cai? Daí a gente entra na discussão sobre o problema do mal, e aí vai ter aqui abre brecha para muita coisa, mas eu vou tentar pontuar aqui só a discussão que nos interessa aqui. A esse respeito, o entendimento agostiniano, né, e aí eu vou trazer algumas perspectivas da patrística também, o entendimento agostiniano da queda já reconhece os limites da santidade da humanidade original.
Então, Agostinho vai falar a respeito de uma criação perfeita, só que quando Agostinho trata a respeito de uma criação perfeita, ele não quer dizer necessariamente perfeição no sentido que a gente está pensando, certo? Então, Agostinho vai entender que a criação pré-queda existe uma limitação. Embora a humanidade tenha sido criada boa, justa e santa, né, como vai dizer a Confissão Belga, né, a humanidade não compreendeu nem reconheceu a sua posição excelente. Ela foi criada boa, justa, capaz de ser santa, contudo não reconheceu e nem compreendeu a sua posição excelente. A perfeição, né, isso que é visto até dentro da visão agostiniana, é apenas uma realidade escatológica à luz da graça de Cristo. Então essa perfeição é uma realidade escatológica à luz da graça de Cristo, beleza? A doutrina da queda agostiniana tem 2 pontos fundamentais que não podem ser negados. A primeira, trata-se de uma bondade inicial, e aqui é importante deixar que não necessariamente perfeição, tá? Nem Agostinho defendia essa perfeição. Então a bondade inicial da humanidade, originalmente justa, antes de se rebelar e cair no pecado, sendo seres humanos bons, embora não perfeitos, mas capazes de obedecer os justos requisitos de Deus. Então a gente vê que nesse momento existia uma capacidade do ser humano em obedecer a Deus. O segundo ponto refere-se à pecaminosidade da humanidade e à depravação total, o que leva à necessidade de uma graça salvadora. Esses são pontos fundamentais que a gente não consegue remover dentro da doutrina da queda. E aí negar o primeiro ponto seria atribuir que Deus é responsável pelo pecado. Negar, né, essa queda, negar que o ser humano ele foge do plano inicial, né, de Deus ali, ele foge, ele não assume a sua capacidade em obedecer a Deus e ele cai, é atribuir a responsabilidade do pecado a Deus. Então a gente entra nessa discussão, o que por consequência anularia a atividade redentora imerecida, contudo a visão criacionista evolucionária nega esses 2 pontos? Essa é a pergunta, a evolução nega a doutrina da queda? Não necessariamente. Então vai depender de como a gente enxerga esse formato de criação. Então vamos lá. Depende do modelo compreendido a respeito da queda. Então vão ter alguns modelos, né? Então depende de como a gente enxerga esse modelo criacional. Sim, é possível crer na evolução e ainda defender a doutrina da queda de forma ortodoxa e agostiniana, beleza? A queda ser um evento histórico e temporal não trata necessariamente de um evento pontual. A queda ser histórica, o ser humano se desviar do plano de Deus, não necessariamente quer dizer que é um ato pontual. A queda aconteceu dia tal, às tal hora. Foi tal hora. Então, pontual. Não necessariamente. Pode ser um ato histórico. Ocorreu gradativamente, né? O homem foi se afastando e tal. E aí isso é discutível. Mas não necessariamente é um ponto pontual. O texto bíblico nos permite isso. Então, a queda ser um evento histórico, não necessariamente de um evento pontual. Podemos crer na historicidade da queda. A queda ocorreu fisicamente, de fato, e que ela é um evento temporal, mesmo discordando que se trata de a Eva ir lá comer uma maçã e tal. Então eu posso crer na queda do ser humano, mesmo não crendo que foi Eva que comeu uma maçã, literalmente, porque uma cobra que fez com ela, etc, etc, etc. Eu não estou dizendo que você está errado em crer nessa perspectiva, mas que existe a outra possibilidade também, né? Então, partindo de um pensamento evolucionário, chegaremos ao modelo de queda que, mesmo concordando com os 2 pontos fundamentais da visão agostiniana, teria uma estrutura diferente da compreensão tradicional, devido à interpretação alegórica ou arquétipica do relato da criação. Porém, mantém todas um estado anterior de relacionamento com Deus, passando por um momento de transgressão, e aí no trabalho até vou mostrar lá, o pessoal da física e da engenharia sempre quer, mesmo na discussão, quer botar um negócio do cálculo, né? Aí lá eu boto um gráficozinho T1, T2, não sei o que, temporal e tal, eu boto um negocinho lá para ter pelo menos, fingir que tem uma matemáticazinha no trabalho, e mantendo um estado anterior de relacionamento com Deus, passando por um momento de transgressão, não necessariamente restrito a um evento específico cometido por Eva. Então, a evolução não nega a queda, só que vai enxergar de uma forma diferente, porque a gente está falando que está lendo o texto de uma forma poética, alegórica e etc. Beleza? Então, Imago Dei e queda não necessariamente são negados ortodoxamente pela visão evolucionária. E aí, é claro, que é sujeito a questionamentos para quem tem outras visões, mas a gente vê que é uma possibilidade tal qual todas as outras. Um cristão fiel e ortodoxo também pode defender a evolução e ver que a Imago Dei é uma doutrina fundamental, que a queda é uma doutrina fundamental, tal qual Terra Jovem, Terra Antiga, Design Inteligente e etc.
Pecado original, e esse aqui é o último problema, né? Que eu trouxe Magodei, eu trouxe queda, e aqui pecado original com a historicidade de Adão e Eva. Que esse também é um ponto crítico. Não dá para me falar de queda sem falar de Adão e Eva. Então, o pecado... Só beber uma aguinha aqui, que deu uma engasgada. O pecado original, historicidade de Adão e Eva. Primeiro, essa é uma doutrina fundamental do cristianismo, fundamentada por Paulo e tal, o pecado original. Porque por um só homem, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Então a doutrina, quando Paulo argumenta em Romanos, a gente vai ver que a depravação total, a queda, o pecado original, a corruptibilidade do ser humano é algo que nós cristãos não podemos negar. É impossível ser um cristão ortodoxo sem defender um estado, um pecado original, uma depravação do ser humano, né? Essa é a minha visão. Então o questionamento PSG é como devemos entender os relatos bíblicos de Adão e Eva. Tá claro lá, tem um relato de Adão e tal, da costela e etc. Relacionando essa visão a uma perspectiva evolucionária. Pelo menos 3 tipos de ponto de vista são disponíveis para aqueles que desejam permanecer fiéis às escrituras e levar a sério a ciência ao mesmo tempo. Então, como é que a gente entende Adão e Eva? Né? Como é que a gente entende queda? Como é que a gente entende historicidade dessas figuras tão presentes dentro do cristianismo? O próprio Paulo vai citar eles, o próprio Cristo vai citar eles. Então, assim, são arquétipos, são pessoas literais. Como é que a gente pode enxergar Adão e Eva dentro da leitura do texto bíblico, né? E aí eu vou trazer 3 visões que são defendidas por aquela galera que eu falei lá no começo. C.S. Lewis, Alistair McGrath, o próprio N.T. Wright, John Stott, Tim Keller, etc. Todas as pessoas, cada um vai se encaixar em alguma dessas definições, e são definições propostas por eles. No livro, eu estou tentando lembrar qual é o livro, mas eu acho que é esse livro aqui, ó, A Evolução e a Queda, Implicações da Ciência Moderna para a Teologia Cristã. Eu acho que esse livro aqui, se eu não me engano, no final dele, um dos autores vai trazer um modelo. Ele vai explicar, olha, vamos lá, vamos tentar aplicar na prática esse modelo. E ele vai descrever, olha, foi assim, uma população original e tal. E ele vai descrever, eu leio as 2 páginas, como é que seria um possível modelo para a gente entender. Então, a gente pode discordar do modelo, mas a gente vai concordar que a evolução, sim, é uma possibilidade. Então, vamos lá. 3 possibilidades para Adão e Eva, para a gente defender entendendo a evolução e também sendo fiéis às escrituras. A primeira é, Adão e Eva são reais, são pessoas reais. Adão e Eva existiram, porém não foram os únicos progenitores da humanidade. E essa não é uma visão tão estranha, né? Tão incomum, porque sempre surgiram muitos questionamentos de como é que a raça humana evoluiu, como é que a raça humana cresceu a partir somente de 2, ali, como é que funciona, como é que lá em Gênesis fala sobre a criação de outras cidades, com quem que foi que Caim casou e não sei o quê, que lambança era essa, só veio de 2? Então, assim, até dentro da perspectiva de quem não defende a evolução, a compreensão de que Adão e Eva não necessariamente foram os únicos criados, ela existe. O texto não fala que eles foram os únicos criados, fala que eles foram criados. Então existe uma possibilidade de que Adão e Eva são pessoas reais, né? Até aqui tranquilo, porém não foram os únicos progenitores da humanidade. E a ciência vai dizer que a humanidade, ela originou-se não de um casal original, mas de um grupo, né? De um número específico lá, mas de um grupo, e não de um casal original, um só, especificamente. Então a primeira ideia é, acredito que Adão e Eva são pessoas reais, a queda ocorreu ali com esses primeiros seres humanos, porém, não creio que Adão e Eva são os únicos progenitores da humanidade. Essa é a primeira visão. Segunda visão, Adão e Eva são representantes federativos da humanidade, escolhidos por Deus, só que muito posteriormente à origem inicial. Eles não foram ali no começo, né, que Deus criou eles ali, e aí pegou eles e eles são os representantes. Não. Eles vão defender nessa segunda visão que veio a evolução, criou os seres humanos e tal, os seres humanos vinham vivendo e tal. Teve toda a evolução dos seres humanos. Em algum momento ali no Antigo Oriente Próximo, né, Deus seleciona dentre os humanos existentes Adão e Eva. Mas algo posterior.
né? Não necessariamente no início, como foi a primeira visão. A primeira visão vai dizer que foi lá no começo, Deus criou Adão e Eva e outros progenitores que dá evolução à humanidade. E aí a gente percebe que, olha, o texto não nega isso. A gente pode discutir se é de fato ou não. Não estou dizendo que é, mas o texto possibilita. E o terceiro ponto, a terceira visão, que é essa, acho que dos autores que eu citei, o único que defende essa é o Alistair McGrath, se eu não me engano. Adão e Eva são eu não sei se o John Alton defende essa visão, mas Adão e Eva são uma representação simbólica, são arquétipos da humanidade. Adão e Eva são só uma forma de se referenciar, e aí se a gente for lá para o hebraico, a gente vai ver que Adam, né, vai falar a respeito da humanidade, da terra e tal. Então, no trabalho eu trago uma discussão mais aprofundada sobre isso, como é que o termo hebraico sobre Adão vai se referir a toda a humanidade, etc. Como é que no relato inicial de Gênesis, na Bíblia, né, como um todo, o termo Adam é utilizado para se tratar da humanidade, etc. Então, Adão e Eva, nessa perspectiva, seriam arquétipos, certo? Não seriam pessoas literais, mas uma forma de tratar, tendo em vista que Gênesis Gênesis 1, 2 e 3 é uma poesia, e etc. Então, essas são três visões de como a gente pode entender Gênesis, Adão e Eva, historicidade, pecado original, de uma perspectiva evolucionária. Creio que são pessoas reais, mas não os únicos progenitores. Creio que são seres humanos escolhidos por Deus em um período no meio da história, ou arquétipos, tá? Esses são os três. E aí, sendo assim, vemos que mesmo com um debate a respeito do qual seria a melhor compreensão, e aí abre portas para diversos debates, mas a historicidade de Adão e Eva, o pecado original, a Imago Dei, a visão evolucionária também possui posicionamentos consistentes que não negam as doutrinas fundamentais do cristianismo. Então, eu posso ser um cristão sem negar, um cristão que defende a evolução sem negar as doutrinas fundamentais do cristianismo. Porque o importante é a gente entender que a Bíblia ela é suficiente, ela é única, ela é a palavra de Deus, e essas doutrinas elas são fundamentais para a nossa fé. A gente não pode simplesmente negar, né, que o ser humano o pecado original, que o ser humano caiu, que se afastou de Deus, que a imagem de Deus é deturpada em nós, né? Que nós temos uma deturpação do que seria plenamente a imagem de Deus em nós, justamente pelo pecado, justamente pela queda. A gente não pode negar esses pontos. Só que a gente vê que a evolução não nega isso. É uma possibilidade, assim como as outras visões. Ou seja, acreditar na evolução não afeta uma compreensão ortodoxa da doutrina do pecado original, mantém firme convicções fundamentais para todo cristão. E aqui, para a gente encerrar, só um adendo final, que é o capítulo de conclusão, só algum apanhado sobre o trabalho, que é a morte do intelecto. Né? A frase fé que pensa, razão que crê, é o slogan da ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária, que fazia parte, enquanto na época da universidade, que fazia engenharia, eu fazia parte, eles tinham esse lema. Fé que pensa, razão que crê. Que é um lema que está no livro do John Stott, que crer também é pensar. Então, e no prefácio desse livro, Zé Machado vai falar o seguinte: não se trata de exaltar a mente em detrimento da fé, mas de torná-la discípula de Cristo. Então a gente não está aqui querendo exaltar a ciência e colocar a ciência em um pedestal superior à fé cristã, superior ao Deus do cristianismo. Mas a gente está tentando tornar a nossa mente, o nosso raciocínio, o nosso intelecto discípulas de Cristo. Compreender que se toda a criação é feita por Deus, nada pode negá-lo. Não tem porque a gente ter medo da ciência, a ciência vai negar a Deus. Não, Deus possibilita a ciência. Então esse é o objetivo do trabalho. Precisamos produzir teologia relevante que se relacione com as demais áreas e não se isole. Ser cristão não consiste em cometer suicídio intelectual. Essa é uma afirmação para mim que é bem clara. E o estudo da natureza é uma forma de vermos e analisarmos as maravilhas da criação de nosso Deus, como o salmista declara. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Então a natureza declara a glória de Deus. Deus não pode ser anulado pela ciência, porque ele é soberano, criador dos céus e da terra, e a gente precisa ter essa compreensão. Que acima de tudo, independente de qualquer discussão, tudo que nós fazemos, né, desde a ciência, a teologia, ao nosso cotidiano, tudo é por ele, por meio dele e para ele. E essa era a minha apresentação, né? Abri agora para perguntas, para vocês falarem o que vocês acham, o que vocês têm aí a acrescentar, e estou aberto. É isso, pessoal. E aí, quem quiser algo mais,
eu mandei o link do grupo do trabalho escrito, né? E aí qualquer coisa também vocês podem chamar no PV que a gente manda o trabalho escrito. É isso. Beleza, tranquilo então. Obrigado, Wallace. Foi excelente apresentação, foi muito boa. Senhores, bom, eu sempre Muita heresia. Eu quero... não, é heresia... Demais, é normal. Tinha que ser Batista rapaz, reformado. Não fala mal de Batista, eu já postar minha figurinha de passando pano pra Batista. Passando pano. Senhores, antes da gente começar, porque eu sempre esqueço, vamos abrir, se vocês puderem abrir a câmera, só pra gente tirar uma foto com todo mundo. Tem como? Tem. Aqui. Aí, o Matheus tá aí também, o Matheus tá aí não, o Matheus tá lá do outro lado do hemisfério. Tu tá nos Estados Unidos ainda, né, Matheus? Tô, mano. O Matheus é daqui de Brasília, mas tá emprestado nos Estados Unidos por um tempo aí, nos estudos aí. Não, tranquilo, Jonathan, beleza. Mais alguém? Jonathan não? Axa, Rada, Matheus, Pedro Augusto, vocês querem abrir a câmera ainda? Dá tempo ainda? Axa é minha esposa que tá aqui assistindo. Tá embaixo. Tua esposa. Rapaz, por causa dessa confusão aí que tava entrando gente e tudo mais, teve algumas pessoas que tentaram entrar também, eu bloqueei, e aí eu fiquei olhando pelos nomes, os nomes assim diferentes. Aí eu falei, Axa Martins. Eu não conheço nenhum Axa Martins lá no grupo. Eu falei, não tem, ela é minha esposa. Foi eu que mandei pra ela. Ainda bem que eu não tirei ela, então. Mas ela tá bem aqui, então dá pra... não, então tô tranquilo, então. Mais alguém? Pedro Augusto? Bom, então vamos lá. Cadê o print? Vai lá, sorria, não dá tempo de passar perfume nem maquiagem. E... Aí, foi, pronto. Beleza, que eu sempre acabo esquecendo, então dessa vez eu não esqueci. Bom, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa aí que queiram colocar por Wallace? Cara, eu tenho uma dúvida. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Ou tá travado Sim, demais? Eu tô ouvindo, tranquilo. Ok. Cara, muito boa, velho. Eu gostei muito da apresentação. Eu sou biólogo de formação e eu tô fazendo meu doutorado em neurociências, com uma pegada assim mais para o comportamento humano, né? Então é dentro do departamento de psicologia e tal. E aí, assim, eu congrego numa igreja aqui nos Estados Unidos, que é uma igreja com, assim... Eu achei eles com uma fidelidade muito grande, bíblica, e com uma profundidade bacana também, sabe? Eles têm alguns pastores com nível de mestrado, doutorado e tudo mais. Mas, assim, eles são uma igreja que eles batem muito nesse martelo, assim, de forma muito veemente nessa questão dos 7 dias, de 24 horas, e que evolução não, e coisa assim, né? E eles têm uma escola e eu acho que eles estão tendo alguns problemas hoje em dia por causa disso. E aí, esse pastor dessa igreja, enfim, foi mal, talvez não esteja tão central na sua... Sim, não, mas tá dentro do contexto, né? E aí, enfim, se outras pessoas também quiserem comentar ou responder, enfim, no final do ano passado, esse pastor, ele começou uma pregação sobre Gênesis, muito boa, e só que aí, né, ele teve que entrar em algum momento sobre questões de evolução, e aí ele foi bastante contrário, assim, e tudo mais. E aí ele também é muito disposto para conversar. E aí eu marquei de conversar com ele, eu vou conversar com ele quarta-feira da semana que vem. E aí foi muito bacana a forma como você trouxe assim, essa sua apresentação. E aí você já teve algum tipo de conversa, talvez com alguma liderança da sua igreja, ou alguém aqui já teve conversa com o seu pastor? E como é que foi? Você me dá alguma dica aí para eu falar com o meu pastor? Cara, assim... Ele chegou com gasolina e foto. Que ideia. Eu não queria chegar assim porque... Assim, eu digo que eu tenho sorte, né? Eu tenho sorte porque, assim, eu faço parte de uma igreja batista, só que, por mais que meu pastor não defenda algumas posições no geral, e aí não só sobre Gênesis, ele é bem aberto a entender que a membresia da igreja pode ter opiniões divergentes e ele trata isso tranquilo. Então, assim, eu nunca tive problemas com o conflito de ideias justamente porque ele trata isso de uma forma muito sábia. E é uma coisa que eu admiro muito nele porque ele fala,
olha, eu defendo assim, defendo isso, mas aqui dentro da igreja, dentro da liderança, fulano defende isso, eu faço parte da liderança de jovens da igreja e tal. Então a gente lida aí com isso bem tranquilo. Eu nunca tive problema, justamente por ele, mesmo não defendendo ou não, apesar dele deixar meio claro que ele aceita ali, ele só não expõe muito para não ficar muito... para não entrar em choque com muitas pessoas que têm posicionamento contrário. Então fica uma coisa meio velada. Mas ele entende que os posicionamentos divergentes não são um problema dentro da igreja. Que a gente pode ter perspectivas diferentes e continuar tendo comunhão. Eu acho que esse é o ponto central de conversa. É entender que dentro da mesma igreja a gente pode ter opiniões divergentes, a gente pode divergir em, sei lá, a gente pode entender que um texto trata de uma coisa ou de outra, ter uma interpretação a respeito de um texto diferente, discordar na forma como faz alguma coisa, até divergências maiores. Né? Dentro da minha igreja tem calvinistas e arminianos. Né? A gente teve um EBD sobre Atos 2, sobre falar em línguas. Cara, foi loucura, porque tem opiniões divergentes de uma ponta a outra. Então, assim, só que entender que esse debate, essa divergência, ela é saudável. Então, eu deixo claro no texto que eu teço críticas do trabalho, eu teço críticas à Terra Jovem, à Terra Antiga, ao design inteligente, à própria evolução, mas deixar claro que, acima de tudo, é necessário entender que a comunhão da comunidade de fé, ela é mais importante. Que essas visões divergentes, elas são uma possibilidade, a gente pode defender, mas elas não necessariamente vão ser o ponto crucial. O que importa é que nós defendemos, né, a salvação por intermédio de Cristo, a obra salvadora, redentora, etc. Mas é tentar fazer com que as pessoas que têm opiniões divergentes entendam que a divergência em certo aspecto não quer dizer heresia. Não quer dizer que eu defendo a evolução, eu sou um herege. É claro que em algumas igrejas você vai ser considerado um herege e não vai ter conversa. Mas, assim, se há o espaço para o diálogo, é mostrar, olha, por que você acha que a evolução é um problema? Quais são os pontos que você acha que chocam de conflito? Ele vai falar, eu acho que a evolução nega a queda. Como que nega a queda? Vamos lá. Aí, entender, olha, o contexto da época era esse. Então, se há espaço para diálogo, é possível mostrar que sim, é uma possibilidade. Assim como todas as outras, é a minha opinião. Bacana. Acho que o Alisson. Valeu, Alisson. Primeiro, parabéns, meu irmão. Gostei muito da apresentação. Assim, vai na direção do que eu concordo também. Assim, eu penso nessa direção. Mas só uma provocação, assim, algo para pensar. Quando a gente pensa na escola da tradição da hermenêutica, né, da interpretação bíblica, nós vamos ter duas escolas de interpretação. E a escola de Antioquia, por exemplo, vai ser uma reação em relação a essa forma de interpretação alegórica da escola de Alexandria, né? Inclusive Agostinho, Orígenes, os grandes pais estão na escola alegórica. Mas quando a gente chega na reforma protestante e pensando na tradição reformada, o pessoal vai, a partir de Calvino, assim, não, nós vamos sair fora dessa escola alegórica e vamos para um método realmente histórico-gramatical, que eu acho que é isso que pega em alguns ambientes mais ortodoxos, assim, que vai realmente desconsiderar essa questão de uma outra forma de ler o texto bíblico, né? E é o medo também de quando pensa assim, legendas de forma alegórica, então isso toca nos nossos princípios teológicos, né? Então eu vejo que a questão está muito nessa linha, e o que parece também você se baseou muito em Filo, por exemplo, de Alexandria, ali é o fundador ali da escola alegórica, porque ele retoma até o pensamento lá de Platão, né? Que é essa forma de entender o texto como algo mais profundo, que inclusive é Agostinho, né? Só que quando a gente vai em Calvino está em Agostinho, né? De qualquer forma, a tradição, né? Mas quando a gente vai para um ambiente mais reformado, assim, pelo que eu percebo, né? Onde eu transito, inclusive na tradição presbiteriana, a gente subscreve a confissão de fé que um teólogo, um pastor presbiteriano, ele precisa ler o texto bíblico de forma histórico-gramatical. Então, como a gente
né? Só para a gente provocar e pensar como que a gente vai conseguir relacionar isso aí nesse ambiente mais ortodoxo, mais na confissão de fé e calvinista. O que você pensa, assim? Como a gente pode fazer isso, né? Tu botou um ponto interessante, porque quando eu vou argumentar sobre a patrística e tal, de fato eu faço isso que tu falou, né? Eu mostro que dentro é claro que não é 100% da patrística que concorda com essa escola alegórica, como tu bem colocou, né? E aí eu pego para mostrar que é uma possibilidade, porque o objetivo central justamente é esse. Eu não vou conseguir bater um martelo. Eu não vou falar que toda a patrística, né, defendia isso. Não, que nem tu falou. Essa escola já existia e defendia esse ponto. É claro, se a gente for por outro lado, já existe mais a questão de uma leitura histórica e tal. E aí, quando a gente chega na reforma, a gente tem de fato esse ponto, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, para a igreja presbiteriana, já é bem mais complicado entrar com essa visão. Mas, assim, é claro que acho que um ponto que eu sempre eu tento deixar claro no trabalho é que a relação, o objetivo do trabalho não é mostrar que a evolução é o caminho que se deve ser seguido, mas mostrar que é uma possibilidade ortodoxa. É claro que necessariamente eu vou ter que discutir e negar uma leitura histórica nesse sentido que tu está falando. Eu vou ter que defender outra escola na patrística, que é uma escola alegórica. Então, até certo ponto, dentro do meio ortodoxo, não vai ter forma de não ter um conflito e um combate. Dentro do meio batista, eu tenho um espaço maior para isso, e dentro do meio presbiteriano, como tu falou, que assina uma confissão de fé específica, que defende uma leitura histórica, vai entrar em conflito. Eu realmente não... para esse meio, eu acho que o trabalho vai ser considerado uma defesa não ortodoxa, e uma defesa liberal, né? Então, assim, a afirmação que eu faço de dizer que a evolução é uma possibilidade para o cristão ortodoxo, em alguns meios ela não vai ser aceita. Né? Em alguns meios ela não vai ser aceita. Isso para mim é claro. Eu dizer que a evolução é possível para um cristão ortodoxo, eu acho que chega ali numa confissão de fé que não vai passar. Não vai passar justamente por isso, por defender uma escola diferente da que eu estou argumentando. Né? Enquanto eles vão defender uma leitura histórica, eu vou defender que desde a patrística existe a possibilidade. E de fato existe. Só que em uma escola diferente da que eles atribuem. Então, de fato, eu concordo contigo, essa afirmação de uma defesa ortodoxa, em alguns meios, ela não vai ser aceita. Ela não vai ser aceita. Isso aí é... Ok, obrigado, viu? Mas parabéns de novo, assim, gostei muito da apresentação do seu trabalho. Deus abençoe o ministério. E aí, só acrescentando um detalhe nessa questão histórica, né? Não só dentro vamos dizer, dentro dessas duas escolas, alegórica, né? Que a gente vai ter essa mudança de pensamento, por exemplo, com relação à questão da evolução, claro, olhando de uma forma anacrônica, né? Historicamente, pegando o texto de Gênesis, capítulo 1, a gente tem uma mudança. Olha, teve uma vez que eu fiz uma pesquisa bem simples. Peguei alguns pais da igreja ao longo de algum tempo, até a Reforma, praticamente assim, um em cada século. Eu encontrei uma visão diferente, distinta em cada século. Então, o século 2, 3, 4, acho que eu só pulei o século V. Não, o século VI. Não tem um consenso, né, no final das contas. Exatamente. Então, assim, praticamente um pai da igreja até a Reforma, pegando um em cada século, aí a gente tem aí, vamos dizer assim, praticamente 1.300, 1.400 anos, com pensamento diferente com relação à questão de Gênesis 1. Então você tem os que pensam de forma literal, ao pé da letra, 6 dias de 24 horas. Você tem uns outros, principalmente na época de Agostinho, que vai ter que a criação toda é instantânea. E a narrativa dos 6 dias é uma narrativa meio que para explicar 6 aspectos diferentes da criação instantânea. De forma instantânea. Tem outros que vão ser um dia só de criação, com 6 dias explicando também aspectos diferentes. Então, assim, eu encontrei praticamente, vamos dizer assim, 10 interpretações, né, ao longo da história da igreja.
Então não é uma questão central, vamos dizer assim, para a questão de salvação e tudo mais, nem uma questão de heresia. Pelo menos até onde eu vi, nenhum dentro da história da igreja se considerou um pensamento que não seja literal ao pé da letra como heresia. Não tem. Simplesmente não tem. Então tem essas coisas no meio vamos dizer assim, no meio da história da igreja que é interessante, né? Só um outro detalhe, Wallace, que você mencionou do John Walton, né? O John Walton ele defende a visão de Adão e Eva como um casal real histórico, mas não o primeiro casal da humanidade, né? Então ele tem isso, e o McGrath, ele defende já uma questão um pouco mais simbólica, que Adão e Eva... Sim, arquétipos e tal. Arquétipos, ele e o Stott. Stott também, ele é dessa perspectiva. Bom, senhores, mais algum detalhe? Eu tenho uma dúvida aí. Talvez mais. Wallace, primeiramente te parabenizar, cara, aí pelo trabalho. Eu saí há pouco tempo da graduação, então eu sei como o que é que você está passando aí em relação a essas coisas. Eu não sei se você vai apresentar isso aí em forma de artigo mesmo ou em forma de trabalho de conclusão de curso, tipo um projeto. Conclusão de curso. Pronto, da teologia, né? Que eu fiz engenharia há um tempo atrás, né? Da teologia. Desviou da engenharia também? Pô, só tem desviado aqui, velho. Puxa, tá difícil. Pronto, aí eu tenho duas dúvidas, cara. Uma é mais um apontamento, e aí fica a teu critério se vai querer mudar isso ou não. E a segunda é uma dúvida mesmo, aí tu vai ter que rebolar para me responder. O apontamento quando você fala lá na introdução em relação à divisão fé e ciência, não ficou muito claro para mim, não sei se para os demais colegas ficou. Talvez eu seja muito burro para ter percebido, se não foi o caso, né? Se você estava de fato dividindo a questão entre ciência e fé, como ciência como um método mesmo de investigação da natureza, ou se você estava estava classificando ciência como racionalidade, dividindo essa questão racionalidade e fé. Porque onde foi que pegou aí para mim a dúvida? Quando você fala assim, no iluminismo, pós-reforma, foi dividir tudo, ainda não tinha muito claro essa divisão de fato do que era ciência e do que era fé, e isso como algo antagônico, que vai realmente se apresentar assim na história, pelo pouco que eu conheço, vai ser no final do século XVIII. Por que eu estou pontuando isso? Eu não sei se a tua banca ela vai ser cri-cri em relação a isso, ela vai pegar no teu pé em relação a isso, mas eu achei interessante te avisar porque como eu disse, eu poderia estar enganado, eu poderia não ter entendido adequadamente, só que no final da tua apresentação, aquele apêndice lá que você coloca, você fala de novo da questão da racionalidade como sendo ciência, né, utilizando ali o livro do Stott. Aí, como o teu trabalho ele envolve essa questão mais da divisão, né, ali na introdução, entre ciência e fé, eu acharia interessante você trabalhar algo relacionado mesmo ali à parte histórica mesmo ali. Um livro que você pode trabalhar no próprio Correntes Cruzadas, do Colin Russell. Eu acho um livro muito, muito bom. E o próprio livro da ABC2 também, dois, na verdade, trabalham isso. Os Territórios da Ciência e da Religião. Eu não estou lembrando o nome do autor agora. Peter Harrison. Pronto, Peter Harrison. E outro dele, do Peter Harrison também, Ciência e Religião, um panorama histórico, alguma coisa assim. A ABC2 publicou e o outro, eu não lembro a editora agora, mas é um que tem acho que é o Galileu lá, com marca-passo lá, medindo lá no Globo. Esse aí que o Matheus está mostrando aí. Esse aí tá no carrinho de compra. Ideias e Letras, editora. Esses três livros aí, eles vão te dar um apontamento bem histórico, você não vai precisar ficar
rodando muito aí, eles já vão te dar bem a data assim mesmo, onde acontece a divisão. Aí a segunda, que é um questionamento que você me responde aí, que é mais algo teu mesmo, é sobre o apanhado geral do trabalho. Eu senti falta, e aí isso pode ser deficiência por eu não ter o trabalho escrito aqui, eu senti falta da questão exegética. Porque, pelo que eu entendi, você vai trabalhar a hermenêutica exegética de Gênesis 1, trabalhando mais, puxando mais para o lado da hermenêutica exegética. Eu posso ter entendido errado, você me corrige aí. O teu trabalho, para mim, ele me pareceu mais algo relacionado à hermenêutica geral, hermenêutica bíblica e sistemática, do que necessariamente a exegética. E, de novo, eu estou questionando isso porque eu não sei como é que a tua banca vai trabalhar isso. Aí você me tira essa dúvida, como eu disse, eu não tenho trabalho escrito, isso é uma deficiência minha, eu não vou ver isso direito. Mas tu trabalha mais essa questão exegética mesmo, ali pegando o capítulo 1, e aqui eu vou analisar os termos e tal, e colocar isso aqui dentro de uma hermenêutica na ideia da teoria da evolução, ver como isso aqui, que a teoria da evolução pode ser uma ferramenta hermenêutica exegética de Gênesis 1, ou é mais uma questão geral da Bíblia? O relato da criação bíblico, que a gente está expandindo mais, o relato da criação bíblica, ele pode sim ser interpretado à luz da teoria evolutiva, realmente como uma ferramenta hermenêutica mesmo, como algo teológico biblicamente, ou como algo sistematicamente. E, se você conseguir me responder isso aí, se ficou claro. Tá, vamos lá. A primeira pergunta que eu anotei aqui, do primeiro ponto, né, sobre a questão histórica, a questão da ciência ou racionalidade e tal, de ter ficado um pouco confuso, eu anotei aqui, eu vou dar uma revisada e tal, vou olhar essas referências que tu me passou, valeu aí, e eu vou tentar agregar um pouco mais e deixar isso mais claro, né, no trabalho escrito, principalmente. Sobre o segundo ponto, tu deu duas opções, é a segunda opção, é mais a hermenêutica bíblica, porque o objetivo não é ler Gênesis 1:2 à luz da evolução, mas lendo, ver que é uma possibilidade. Por exemplo, no trabalho escrito, tem alguns detalhamentos mais específicos a respeito do texto que eu não trouxe na apresentação para não ficar tão extensa. Por exemplo, eu vou falar sobre a origem de algumas palavras diretamente do hebraico, o yom, né, que quer dizer os dias, como é que se interpreta o Yom, como é que se vê essa questão dos dias, como é que os autores enxergam a palavra Yom no hebraico, como é que ela é vista em outros locais da Bíblia, de que forma a gente consegue entender o contexto e tal, e eu vou explicar a respeito dela. Eu vou falar um pouco a respeito também, eu estou inserindo isso no trabalho escrito, a respeito do próprio Gênesis 1 ali, o Bareshit bara Elohim, ali no começo do hebraico, no princípio Deus criou, né, de como é que houve essa mudança de Bereshit, né, que é no princípio de. E aí como é que isso na nossa tradução está só no princípio, né? E também falar a respeito de como a própria criação utiliza o contexto, né, o hebraico ali, o contexto da época, a própria Bíblia utiliza o termo bará. Isso no trabalho escrito tem, que eu não trouxe para apresentação, porque ia ficar muita coisa e tal. Como é que o termo barar, né, esse termo criar, ele não necessariamente faz referência a uma criação física ali no momento, mas uma atribuição de propósito, né? A questão da teleologia ali. Então, que Gênesis 1 não necessariamente é o relato do momento da criação, certo? Mas de uma atribuição de propósito, de que a terra já existia, e aquilo ali Deus só está atribuindo propósito, porque o bará, no hebraico, não só no texto bíblico, mas em outros contextos, era utilizado como atribuição de propósito, né? Eu vou falar sobre isso, né? Ali do começo, né? Bareshit bara Elohim, né? Do hebraico de Gênesis 1. Gênesis 1:2, no hebraico, vai falar sobre como a terra era tohu wabohu, né? Sem forma e vazia. E aí vai trazer justamente a alusão, esses termos eram utilizados justamente a questão de não haver propósito, né? Não quer dizer que não era sem forma fisicamente, não quer dizer que não existia. Existia, mas não tinha propósito. Então, como é que a gente lendo Gênesis 1, ali os primeiros versículos, a gente vai entender que o objetivo não era explicar passo a passo da criação, como ocorreu, mas explicar que Deus está atribuindo propósito a essa criação.
entendeu? Então, eu vou gastar um tempinho ali no trabalho escrito, falando a respeito de alguns termos e tal, ali do texto, como é que explica. Estou inserindo agora uma discussão melhor sobre o termo do hebraico para Adão, né, de como é que se relaciona, como é que é visto, como é que é tratado, talvez entrar um pouco nessa questão do arquétipo de humanidade e tal. Estou inserindo isso também, então eu gasto um pouquinho ali no tempo ali no trabalho escrito para falar um pouco sobre a interpretação desse texto nas línguas originais e tal. Não é muito minha área o hebraico, né? Não falo, então, assim, eu necessito de uma pesquisa, né, um levantamento acadêmico para poder estar embasando isso aí, mas eu estou colocando um pouco dessa interpretação ali também. Não só do Gênesis, mas de algumas citações de Gênesis em outros textos, né? De quando Paulo cita Gênesis, o que ele quer dizer. Então, eu gasto um pouquinho a respeito da hermenêutica do texto ali, mas mais uma hermenêutica bíblica mesmo, entendeu? Não tentando ler a Bíblia à luz da evolução, mas só mostrar que o objetivo do texto não é validar uma criação literal e aí abordar que a evolução é uma possibilidade. Não sei se ficou claro e se foi direto à pergunta, mas é isso. Tu tá usando aquele livro do John Walton também, o... Qual? Genesis as... Gênesis como uma cosmologia antiga, só tem em inglês, Genesis as Ancient Cosmology, acho que é isso. Não, eu tô usando 2 do John Walton só, que é o mundo perdido de Adão e Eva e o mundo perdido do dilúvio. Cara, dá uma olhada, eu vou... Qual é o nome? É o do Cosmologia, né, que falou? É isso, Genesis as Ancient Cosmology. Gênesis como cosmologia antiga. Não tem tradução dele em português, infelizmente, é um livraço. Dá uma olhada nele, principalmente nos primeiros capítulos. Porque nessa parte aí do Bará, de como é que os caras viam a questão da criação, é exatamente isso que você está falando agora. O que ele faz lá, ele né? desmancha eu peguei isso muito bem mais. de trabalho do Luiz Saião. Muito do que eu insiro ali vem do Saião, algumas coisas e tal. Saião, e de algumas outras literaturas também. Do Saião é bom. Mas todos os livros do Walton vai tratar disso, praticamente. Ele tem uma coleção que fala sobre isso, né, que é o mundo perdido de alguma coisa. Sim. A gente sempre vai mencionar isso. Mas esse livro, Genesis as Ancient Cosmology, ele vai, principalmente nos primeiros capítulos, vai desmanchar isso que é uma maravilha. Beleza. Bom, senhores, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Bom, se não tiverem mais nada, a gente vai encerrando por aqui então. Bom, de novo, obrigado, Wallace. Excelente apresentação. Eu agradeço pela oportunidade. Vai arrochando mais aí. Eu tenho que terminar ainda, tá? Eu não esqueci, só não arrumei foi tempo ainda. Mas eu tenho que terminar lá de colocar mais uns detalhes lá no trabalho. Acho que eu parei no capítulo 4. Então ainda tenho que terminar de dar uma olhada lá. Não esqueci não, tá? É só dar uma aliviada aqui no serviço, aí eu volto a mexer lá. E aí, senhores, a próxima reunião nossa vai ser até coloquei lá no grupo lá, dia 19 de maio. Aí eu voltei com um link antigo, tá? Porque eu acho que esse link aqui vazou para algum lugar, então ficou meio bagunçado. Então eu voltei para aquele link lá, o link lá do Jitsi, tá? E aí só fica entre a gente mesmo, tá lá no grupo. Qualquer outra pessoa que pedir sempre pede para mim diretamente. Deve ter dado algum problema aí, tá? Mas aí na gravação, depois eu vou acertar a gravação direitinho, não vai ter nenhum problema não, tá? E aí depois a gente divulga lá. Certo, então, senhores, foi um prazer e pessoal, boa noite. Lá. Até mais.